novos acordes em uma velha canção. Nós faremos a leitura de todo o texto, iremos explorá-lo à medida que o texto for sendo exposto. E você verá que nós temos aqui algumas aplicações realizadas por Pedro à medida que ele apresenta esse sermão. Nós iremos trabalhar em cima de um sermão novamente do próprio Pedro, um novo discurso, um novo sermão, um novo acorde, mas ainda a mesma mensagem. Atos capítulo 3, a partir do versículo 11 até o verso 26, nós lemos o seguinte: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Se nós pararmos por um breve momento e observarmos a nós mesmos, como sendo uma espécie de instrumentistas nas mãos de Deus. Instrumentistas estes designados para tocarem uma música previamente estabelecida. Música essa a qual a letra, em hipótese alguma, pode ser modificada. Iremos perceber e facilmente identificar que nós somos aqueles responsáveis por proclamar
a composição da fé entregue a nós por meio de Jesus Cristo. E isso facilmente é percebido quando nós observamos todas as vezes em que revisitamos os hinos antigos da nossa tradição, os quais muitos outros músicos concedem novos acordes. Nesse texto longo que nós acabamos de ler, nós veremos Pedro fazendo exatamente isto. Esse é o segundo sermão. Ele já havia pregado anteriormente, logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Havia um contexto, havia um cenário, havia um pano de fundo, havia necessidade de uma mensagem. Agora aqui, o cenário é outro, o contexto é outro, a circunstância é outra. Novos acordes são colocados, novas notas são acrescentadas. No entanto, em hipótese alguma, Pedro altera o teor da mensagem. Assim como um músico hábil enriquece uma melodia clássica com novos acordes, com novas variações harmônicas, cada um de nós, bem como todo cristão ao longo da história, é desafiado a observar que acordes serão colocados para estabelecer conexão com a sociedade do seu tempo. É necessário entendermos qual será o ponto de contato para que nós possamos proclamar e apresentar o Evangelho como de fato ele é. Ao longo da história, meus irmãos, da igreja, inúmeros clássicos cristãos têm passado por esse processo de releitura. E cada vez que isso acontece, eles emergem renovados e ressonantes em cada era. Um exemplo disso, eu creio que seja de conhecimento da maioria das pessoas que aqui estão, é o hino Amazing Grace, ou Graça Sublime, composto por John Newton, no século XVIII. Esse hino é um clássico e existem vários formatos, vários tipos, vários ritmos, várias versões, pode ser. É que versões eu tenho um pouco de medo, porque numa versão pode alterar uma letrinha. Mas existem várias roupagens com relação a esse hino. No entanto, a sua letra, para aqueles que realmente valorizam a sua composição original, ainda é a mantida. E como eu já disse, assim como essa releitura acontece nos hinos, acontece nos cânticos, nós também precisamos entender que todas as vezes que nós formos comunicar o Evangelho para alguém, nós precisamos considerar o contexto daquela pessoa, a capacidade que ela tem de entender e a forma com que ela irá receber a mensagem. E onde está o nosso desafio? Estabelecer essa conexão sem adulterar o conteúdo textual. Tendo tudo isso em mente, nós podemos voltar a nossa atenção para esse segundo sermão de Pedro aqui em Atos. Como eu já disse, é uma nova circunstância, um novo contexto e a mesma mensagem. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos é que Pedro, ao apresentar esse sermão, ele não está nem um pouco preocupado com o politicamente correto ou com a forma com que os ouvidos das pessoas que estão diante dele irão receber a mensagem que ele tem para entregar. E você lembra, no primeiro sermão, no capítulo 2, o texto vai nos dizer que cerca de 3.000 pessoas confessaram Cristo. Dessa vez, nós vamos ver no capítulo 4, no versículo 4, que mais 2.000 pessoas se juntaram a esse grupo. Mas nós também precisamos perceber que é Pedro quem toca a música.
É Pedro quem estabelece as notas, é Pedro quem conduz os acordes, é Pedro quem dita o ritmo. Pedro não pensa em observar a forma com que as pessoas irão dançar para a partir daí apresentar a canção. Não. Pedro tem uma canção. Ele pode fazer alguns ajustes para aplicar. E é isso que nós vamos ver hoje. A aplicação, ela vai ser sempre uma adaptação ao tempo, à época e à necessidade. Mas o conteúdo e o teor precisa ser apresentado com fidelidade. Pois bem, Atos capítulo 3, do verso 11 ao 26, Pedro vai mais uma vez pregar para uma multidão de pessoas que estão maravilhadas com aquilo que eles acabaram de ver. Você viu o contexto. Pedro e João tinham acabado de serem usados por Deus como instrumentos da realização de um milagre. E logo na sequência o que eles fazem é pegar esse ex-aleijado e entrarem com ele no templo. O texto nos diz que todas as pessoas que estavam ali ficaram maravilhados, atônitos, ao verem aquilo que estava acontecendo. Então, a impressão que eu tenho é que surge ali uma onda de sussurros, suspiros, olhares arregalados entre essas pessoas assistindo aquela cena incomum, afinal de contas. Eles conheciam aquele homem que mais de 40 anos rastejava pela região pedindo algumas esmolas. Então Pedro toma a palavra e literalmente apresenta o tom. Observemos mais uma vez os versos 11 e 12, dando uma atenção maior ao versículo 12. O verso 11 vai nos dizer que esse homem que recebera um milagre ali se apegou a Pedro e a João. E então todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Esse pórtico chamado Salomão era uma região, um local onde geralmente as pessoas se reuniam para ouvirem alguma pregação, lerem algum texto do Antigo Testamento, discutirem a respeito do próprio judaísmo. Era um lugar onde geralmente tinha uma quantidade significativa de pessoas religiosas discutindo a fé. E é para lá que as pessoas correm. O verso 12 vai dizer: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? A sobriedade, a honestidade de Pedro deve ser um referencial para todo cristão. Esse segundo sermão de Pedro tem um objetivo, meus irmãos, de trazer informações e esclarecimentos com relação ao poder que há no nome de Jesus. Por isso, tão importante nós também nos conscientizarmos de quando nós oramos, sabermos o motivo pelo qual oramos no nome dele. De quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus na expectativa de que Deus nos ouça exclusivamente, porque estamos nos achegando mediados por esse nome. Há poder no nome de Jesus. E eu me preocupo porque, embora haja algumas canções antigas, alguns hinos, alguns corinhos, e eu me preocupo porque me parece que por vezes, para algumas pessoas, essa expressão se tornou um jargão que alguns preferem excluir ou deixar de lado, porque, afinal de contas, nós não somos tão semelhantes com essas pessoas. Mas o nome de Jesus e sangue de Jesus deveriam ser expressões que nos fizessem tremer, ou nos fazem tremer. Nós precisamos ter consciência disso. E é isso que Pedro trata aqui. Ele vai demonstrar a importância
de nós agirmos no nome de Jesus. Esses homens estavam maravilhados, mas veja você, maravilhados e confusos. Aquela gente certamente carecia de uma palavra que soasse musicalmente aos seus ouvidos, ao ponto de organizar seus corações, que trouxesse sensatez. E eu acho que é exatamente o mesmo tipo de sensatez que muitos evangélicos do nosso tempo também precisam. Existem muitas pessoas maravilhadas com o poder de Deus, maravilhadas com a forma com que Deus age, mas continuam com seus corações confusos, com as suas mentes equivocadas, com uma fé completamente desordenada. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro da forma com que Paulo escreve aos Romanos, mais precisamente no capítulo 10, e me parece que Paulo tem alguma coisa muito parecida com isso em sua mente. Ele conhecia os judeus piedosos, conhecia a religião judaica, sabia a forma e o zelo que aqueles homens tinham para com Deus, mas o que Paulo diz? Que eles não tinham entendimento. Vamos observar como é que Paulo lida com essa situação. Romanos capítulo 10, nos 4 primeiros versículos, nós lemos o seguinte. Paulo começa o capítulo 10 da seguinte forma, e aqui ele está falando a respeito dos judeus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Essa era a oração de Paulo. É como se ele dissesse: olha, gente piedosa, gente religiosa, mesmo que não tenha entendido a religião correta, verdadeira ainda, gente que tenha andado procurando por Deus de maneiras diversas, equivocadas, devem ser alvo da nossa oração. Essas pessoas devem ser o alvo das nossas orações para que o Senhor graciosamente as alcance. Paulo queria que essas pessoas fossem alcançadas. Paulo tinha consciência disso. Eles pensam que estão obedecendo a Deus, mas estão equivocados. A minha vontade sincera é que eles conheçam a Deus verdadeiramente. Então ele prossegue no versículo 2. Veja o motivo. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. E quer ver uma coisa que eu vou dizer a respeito de zelo por Deus? Eu gosto de citar esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo vê. Às vezes entra um descrente na igreja. E a pessoa está lá fora de boné, de chapéu. Qual é a primeira coisa que ela faz quando entra na igreja? Tira o boné. Tira o boné. Isso já mostra que pelo menos um senso de reverência à casa de Deus ela tem. Quando nós conversamos com outras pessoas, inclusive de outras religiões, que estão no engano, que estão com a mente confusa, mas quando nós falamos acerca de Deus, nós vemos que as pessoas têm pelo menos temor e respeito por Deus, mesmo que numa confusão mental. Quem são as pessoas que vão esclarecer isso para elas? Quem são? Veja o que Paulo vai dizer aqui. Eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Versículo 3. O que é que falta para eles? O que Paulo diz aqui que falta? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Qual é a justiça de Deus? Que tipo de justiça própria essas pessoas procuram? Todos nós sabemos. São as obras. Quando a pessoa não conhece a justiça de Deus, o que essa pessoa tenta? Tenta se justificar diante de Deus, por meio das suas obras. Ela faz promessa, ela faz uma série de ritos, ela participa de campanhas, ela compra rosa não sei das quantas, compra o lenço não sei do que, vai não sei quantas vezes, não sei até onde de joelho, volta de marcha ré, vai não sei para o lado, vai para o outro, faz a oração, é obra. Por quê? Porque não entendeu a obra da cruz. Não entendeu a justiça de Deus. Ela acha que é possível se justificar diante de Deus com as suas próprias obras. Era isso que os judeus pensavam. Paulo continua concluindo o versículo 3. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Entenda isso como o evangelho de Cristo. E o verso 4. Porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Paulo sabia que os judeus insistiam na tentativa de cumprirem absolutamente a lei sem Cristo. E eu arrisco a dizer, meus irmãos, que da mesma forma hoje, milhares e milhares de evangélicos olham para o poder de Deus, para os milagres de Deus, mas não olham para Cristo. E o motivo é o mesmo que esses judeus piedosos: glória e benefícios pessoais, nada de Cristo. Eu quero que o Senhor abençoe meu trabalho, eu quero que o Senhor restaure meu casamento, eu quero que o Senhor salve meu filho, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor faça, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e Cristo, nós vamos ver se Ele realmente vai fazer o que eu quero. O que é isso se não ter a menor noção daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus? É como se nós pudéssemos colocar Deus contra a parede a partir das nossas obras, a partir daquilo que nós fazemos. Veja como eu sou bom, veja como eu obedeço, veja como eu faço. E não pensemos ao contrário: tudo que eu faço porque eu tenho um modelo em Cristo, e é Ele quem me capacita, quem me habilita e quem possibilita que eu viva dessa forma. A percepção de Deus, de Cristo e do Evangelho é completamente diferente quando nós entendemos de fato a justiça de Deus. Paulo hoje diria a mesma coisa a muitos evangélicos: o seu zelo não se baseia no conhecimento. Tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Nós precisamos de uma palavra, meus irmãos, que traga luz a essas mentes entenebrecidas pelo nosso tempo. Um novo tom, novos acordes que comunique com a realidade de nosso tempo, porém sem modificar a composição. A letra da canção de Cristo permanecerá a mesma até o fim. Então cabe a nós observar o que é que Pedro vai dizer para essa igreja, para a igreja do nosso tempo, para a igreja que nós compomos e para os nossos corações. Eu gostaria de ver com vocês 4 simples aplicações que Pedro faz aqui nesse sermão e que devem ser trazidas para a nossa realidade. A primeira delas é: o poder e a glória são de Deus, não do homem. Pedro faz questão de deixar isso muito claro no texto. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo e colocavam os olhos, e talvez os corações também, em Pedro e João, mas Pedro faz questão de dizer: vocês estão enganados, não fomos nós quem fizemos o milagre. Não se confundam. O fato de vocês terem testemunhado a misericórdia de Deus não significa que vocês devem seguir a mim e a João. E é claro, meus irmãos, é natural que todos que estavam lá no pórtico de Salomão ficassem realmente maravilhados com aquilo, mas eu gostaria de destacar um outro ponto. É que Pedro também se espanta com isso. Ele diz: ora, israelitas, por que vocês estão agindo assim? É como quem diz: ora, vocês não são pessoas que conhecem o Antigo Testamento? Vocês não conhecem os textos proféticos? Vocês são israelitas. Vocês não conseguem identificar o que está acontecendo aqui? Vocês não conseguem perceber que tudo aquilo que vocês dizem crer tem sido evidenciado diante dos olhos de vocês? Não foi isso também que ele diz no primeiro sermão? Ele também fundamenta a sua argumentação nos livros do Antigo Testamento. Aqui ele apresenta num outro formato, mas a ideia é a mesma. Ele fundamenta a sua argumentação nos textos do Antigo Testamento. E mais interessante ainda, é que isso também servia para aquele homem que havia sido curado. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que esse homem não apenas caminhou, mas esse homem saltava, pulava e glorificava a Deus no templo. E esse homem se apegou a Pedro e a João. Imagine você no lugar desse homem. Você 40 anos se arrastando,
mendigando, sendo desprezado e ignorado por todos. De repente chegam 2 homens para vir ao templo para a oração. Você vai pedir uma esmola. Esses homens dizem: olha, eu não tenho dinheiro para dar, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E de repente você se coloca em pé, saltita, pula, glorifica a Deus. O texto diz que esse homem se apegou a eles. Você também não se apegaria? Naturalmente. Quem são esses homens? Mas veja que Pedro também alerta ele: não se iluda conosco. Não pense que você deve apresentar toda essa devoção a nós. Não fomos nós, não foi o nosso poder, não foi o nosso nome que curou você. Pedro, fazendo uso da palavra aqui como se fosse um músico dedicado, esclarece que tudo aquilo deveria glorificar a Deus, não a ele e a João. Versos 12 e 13. Verso 12, como nós já lemos, vale reforçar aqui. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E para deixar bem claro, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vocês negaram esse homem. Vocês traíram o Messias. Vocês deveriam ser as pessoas mais familiarizadas com aquilo que estava acontecendo aqui. E vocês também cumpriram, negando, rejeitando e o traindo. O poder para curar, meus irmãos, está em Cristo. O foco é Cristo, não os homens. Quantas vezes as pessoas já me perguntaram, meus irmãos, qual é a ênfase da igreja de vocês? E geralmente pessoas que perguntam isso não perguntam sobre igreja, perguntam sobre ministério. É um ministério de cura? É um ministério de profecia? Não, é um ministério de Cristo. A gente prega um Cristo ressurreto todos os domingos. Todos os domingos os ouvintes vão para casa sabendo que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Esse Cristo vive e toda a nossa esperança e confiança está depositada nele. Não há espaço para nenhum tipo de outra atividade senão anunciar o Cristo poderoso e glorificado. É assim que Pedro ensina. É assim que Pedro prega. Pedro não pega para si nenhum tipo de glória. Todas as atenções, meus irmãos, devem se voltar para Cristo, não para o milagre, como aqueles outros religiosos estavam fazendo, mas também não, ou melhor, como o homem curado estava fazendo, mas também não para a pessoa curada. Perceba que nessa fé, nessa prática apostólica, não há espaço, meus irmãos, para personalismo, para estrelismo, para sobrenaturalismo. Só há espaço para Cristo. Não havia uma casa com uma placa com a foto do Pedro na frente. A igreja que Pedro cura, a igreja que João cura, a igreja que Paulo ensina ou briga. Não. As igrejas são de Cristo, porque Cristo deve ser pregado. O poder e a glória são de Deus, não do homem. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender isso. Que se você ou eu orarmos por alguma coisa, isso de fato acontecer, só significa que Deus ouviu a oração de um crente. Não que você ou eu tenhamos poderes distintos de outras pessoas. Mas é preciso que também saibamos que na sua e na minha oração, precisa ficar claro que nós oramos, mas Deus é soberano para agir a despeito daquilo que nós tanto desejamos. Afinal de contas, nós não cremos que os planos de Deus de fato são perfeitos e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Por várias vezes nós estaremos enfrentando situações que nós teremos dificuldades em assimilar, em que os nossos corações estarão apertados, em que as nossas mentes estarão confusas, mas o único ponto que nós não podemos ter confusão é com relação a isso. Toda a glória é de Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e em qualquer circunstância eu estou seguro nele. Aonde está a sua segurança, meu irmão? Aonde está a sua segurança, minha irmã? A quem ou no que você se apega nos momentos de insegurança? Essa é a primeira aplicação que Pedro apresenta. A segunda também é muito válida para o nosso tempo. É a respeito da fé. A fé deve ser depositada no objeto certo. A fé em Cristo não é uma fé na fé. Assim como ele esclareceu que o poder e a glória são de Deus em Cristo e não do homem, Pedro relembrou a multidão quem era esse Cristo, autor do milagre, portanto, digno de fé. Que Cristo era esse? O mesmo Cristo que eles mandaram para a cruz. Versos 14 ao 16. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Quem salva, quem cura é o nome de Jesus. Não é a nossa fé, no sentido de fé na fé. Eu sei, é preciso fé. É preciso crer, é preciso pedir, é preciso confiar e é preciso esperar. Mas o verso 16 vai nos dizer que essa fé que nós temos vem por meio dele. Portanto, ninguém pode, inclusive, estar seguro na sua própria fé, como se tivesse uma fé independente da vontade, da bondade e da graça de Deus. Até mesmo a fé que temos é uma fé que nos foi dada. Portanto, todas as vezes que nós acharmos que temos grande fé, nós devemos imediatamente nos prostrar e dizer: obrigado, Senhor, por me habilitar a crer. Obrigado por me dar essa fé. Como já disse, o próprio apóstolo Paulo disse que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se nós tivéssemos uma fé independente da ação de Deus em nossas vidas, como nós iríamos glorificar a Deus por meio da nossa fé? Além disso, você lembra daquele episódio em que Jesus fala da fé que os apóstolos, que os discípulos precisavam para que Deus agisse como sendo uma pequena expressão, uma semente, um grãozinho de mostarda? E é interessante que nós observemos o que é que ele está querendo dizer ali. Quando Jesus apresenta essa ilustração ali, Jesus não está ponderando exatamente aquilo que está na mente dos discípulos, porque os discípulos estavam pressupondo que eles tinham fé, mas isso não é verdade. Não havia fé. Eles estavam agindo como incrédulos. Eles tinham uma espécie de fé na fé, como eu gosto de dizer. Eles estavam esperando que de fato o Messias que fosse vir restaurasse socialmente, economicamente e politicamente o povo de Israel. Jesus alerta eles: não. Vocês estão enganados. Vocês não precisam que a fé de vocês seja aumentada. Vocês precisam entender o que de fato é fé. Observemos juntos o texto. Lucas 17, os versos 5 e 6. Nós vemos ali os apóstolos dizendo ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles pensavam que tinham. Nós temos uma fé, mas é uma fé pequena. Nós precisamos que essa fé seja aumentada, seja ampliada. Veja a resposta de Jesus:
se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Perceberam? Esse grãozinho de mostarda era talvez o menor dos grãos, a menor das sementes que aqueles homens conheciam. Jesus faz questão de mostrar sutilmente para eles: vocês estão enganados, porque a menor partícula possível de um cereal é muito maior do que aquilo que vocês pensam ter. Vocês não devem pedir para que eu aumente a fé de vocês, mas que vocês comecem a ter fé, para que vocês comecem a crer. Vocês precisam é de fé, não que ela seja aumentada. E cá entre nós, meus irmãos, quando nós vemos tantos sacrifícios, entre aspas, evangélicos do nosso tempo, a sensação que eu tenho é a mesma. Isso não é fé, muito pelo contrário. Mostra que as pessoas, a única coisa que não têm é fé verdadeira em Jesus. Para mim isso tudo é pura ansiedade, tentando pressionar Deus. Veja como eu faço, veja como eu ajo, agora é sua vez. Vamos lá, Deus, faça. Olhe para mim, olhe para o meu esforço, olhe para a minha dedicação, olhe para o meu empenho, olhe para como eu tenho vivido, olhe para tudo que eu tenha feito, faça algo. A ideia, pelo menos no meu entendimento, é justamente essa. Era assim, meus irmãos, que os israelitas viviam. Eles guardavam as regras, guardavam os mandamentos e diziam: vejam como eu sou piedoso, vejam como eu sou comprometido, eu mereço o perdão. Se antes o povo de Deus achava que merecia perdão, hoje o povo de Deus pensa que merece a bênção. Eu mereço a bênção. Veja como eu me esforço, veja como eu me dedico, veja como eu faço, como eu faço. Vamos lá, Deus, haja em meu favor. Pedro apresenta um novo acorde. A nossa fé deve estar em Cristo, não uma fé subjetiva para recebermos algo em troca. Essa fé subjetiva, além de não glorificar a Deus, é uma fé falsa, que permanece ativa só até nós conseguirmos aquilo que nós queremos, ou isso soa estranho aos seus ouvidos. Se nós fôssemos apresentar um relato das pessoas que fazem voto com Deus, que fazem pedidos para Deus, que fazem promessas para Deus, e Deus atende, e elas nunca assumem um compromisso com Cristo, que tamanho seria essa lista, meus irmãos? Me diga se essa fé é uma fé em Cristo. É óbvio que não. Essa é uma fé falsa, é uma fé na fé, é uma fé subjetiva. Mas perceba, a fé em Cristo, além de glorificar a Deus, nos faz descansar, satisfeitos na graça do nosso Deus. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, aprender com as palavras de Davi, o Salmo 131, versículo 2. Veja que palavras maravilhosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Essa é a fé em Cristo. Nós sabemos quem é o supremo pastor das nossas almas. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos quem é o nosso Salvador. A fé na fé faz de nós pessoas agitadas, pessoas inquietas, pessoas inseguras. Mas quando nós conhecemos de fato quem é o nosso Senhor e depositamos nele a nossa fé, a nossa reação é diferente, meus irmãos. A nossa forma de vivermos é diferente. Nós precisamos definitivamente entender isso, meus irmãos. Cristo morreu em uma cruz para levar o seu e o meu pecado, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus como filhos, para que nós tivéssemos definitivamente todos os nossos pecados perdoados, meus irmãos. Esse Senhor gera fé em nós,
graciosamente nos habilita a crermos nele, e a partir de então, nos tornamos novas criaturas. Por quê? Nós devemos novamente tentar viver uma espécie de jugo, tentando fazer aquilo que a fé não nos pede. Descanse em Cristo, meu irmão. Descanse em Cristo, minha irmã. Aprenda mais sobre o Evangelho. Desfrute de tudo aquilo que nos é oferecido. Em terceiro lugar, Pedro nos mostra que o tesouro do cristão está no céu e não na terra. Aonde estava a esperança dos israelitas? Em um Messias que os colocaria em uma posição honrosa. Pedro, porém, diz que não é assim. Não é isso que eles devem observar. Os versos 17 ao 21 vão nos mostrar isso. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Mais uma vez nós encontramos a mesma mensagem do primeiro sermão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. No céu está o Cristo que virá nos buscar, e é de lá que vem o refrigério das nossas almas, não das nossas obras, não dos nossos ritos, não dos nossos pseudos sacrifícios religiosos. Toda vez que você pensa que está fazendo um sacrifício de fé, você está dizendo que o sacrifício da cruz foi pequeno, não é suficiente para que você possa desfrutar de paz com Deus agora. Portanto, é lá no céu, de onde o Senhor virá, como Pedro diz aqui, que deve estar o nosso tesouro e não na terra. E é por isso que a nossa compreensão, meus irmãos, deve ser de que o nosso coração, os nossos corações devem estar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, para que de fato venha a nós o reino de Deus, para que a sua justiça de fato seja feita na terra como é feita no céu. Que nós possamos viver em amor, cuidado, justiça e mordomia, cuidando daquilo que o Senhor nos deu, como bons mordomos. O nosso tesouro está no céu e não na terra. Você vive com seu coração e com a sua mente onde? Esse talvez seja um dos maiores desafios da humanidade. Nós sabemos as nossas preocupações, os desafios do dia seguinte. E talvez a nossa maior dificuldade seja aplicar esses princípios em nossas vidas. Nós sabemos que o nosso tesouro está no céu, mas como eu já cansei de dizer aqui, os nossos boletos nós pagamos com dinheiro e não com oração. E precisamos ter o dinheiro. A questão é, como nós reagimos quando as coisas não saem da forma com que nós esperávamos? Será que nós de fato lembramos de olhar para Cristo? Colocarmos os nossos corações em Cristo, lembrarmos onde de fato deve estar o nosso tesouro, meus irmãos. Aonde nós colocamos os nossos corações? Aonde nós colocamos os nossos desejos? Quais são os motivos pelos quais nos achegamos a Cristo? Então Pedro irá terminar esse sermão apresentando a espiritualidade de toda pessoa que confia em Cristo. Essa espiritualidade está na palavra de Deus e não na experiência. Pedro termina o seu sermão corrigindo esse equívoco messiânico dos israelitas. Ele usa 3 grandes correntes proféticas aqui. Uma associada a Moisés, outra a Samuel e outra a Abraão. Os versos 22 ao 26 nos mostram isso. Assim diz o texto. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A nossa fé, a nossa espiritualidade é regida pela Escritura, não pelas experiências, quer seja nossa, quer seja dos outros. Aos profetas, aos apóstolos, conforme a revelação de Deus nas Escrituras, é que nós ouvimos. Testemunhos são válidos? Eu acho que em certa medida são úteis, mas eles não devem sustentar e não sustentam a fé de ninguém. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, realizamos a nossa leitura devocional, nosso estudo pessoal da palavra, ouvimos as exposições bíblicas, ali nós estamos fundamentando a nossa fé. A nossa espiritualidade ou a nossa fé, em hipótese alguma, se aparta das Escrituras em detrimento das experiências. É na Bíblia que Deus corrige o nosso foco. É nela que Deus se manifesta ao seu povo. É isso que nós lemos no primeiro de Samuel, capítulo 3, versículo 21, onde nós lemos o seguinte: o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. É a palavra que nos rege, não é a experiência, meus irmãos. O que nós devemos é observar a forma com que os apóstolos conduziam a exposição da palavra de Deus, a forma com que Jesus pregava, sempre procurando um ponto de contato para comunicar a mesma verdade em toda e qualquer circunstância. Um acorde novo para aplicação, uma nota nova para outra aplicação, mas a mensagem precisa ser apresentada. Nos dias em que nós vivemos, meus irmãos, com tanta confusão, nós precisamos ajustar esses acordes na transmissão da palavra, para trazer ordem ao caos evangélico e aos nossos corações. Ouvindo e lendo esse segundo sermão de Pedro, nós aprendemos que o poder e a glória são de Deus, não dos homens. Nenhum homem de Deus nas Escrituras chamou para si a glória ou se apresentou como detentor de um poder exclusivo. Tenha certeza que essa não é a característica de um homem de Deus. Não é assim que nenhum dos apóstolos viveram, nem como nenhum homem de Deus ao longo da história viveu. Não se iluda, não se engane com essas coisas. Em segundo lugar, Pedro nos ensina que a nossa fé precisa estar depositada em Cristo, não uma fé subjetiva. Em terceiro lugar, que o nosso tesouro está no céu e que a nossa fé deve ser regida pelas Escrituras e não pelas experiências. Por isso é um bom momento para uma autoavaliação. Quais são os critérios que você utiliza para dar credibilidade a alguém que se apresenta como um homem ou como uma mulher de Deus? Quais são os critérios? O que você observa? O que você valoriza? A quem você atribui glória? Quando as coisas acontecem, você orou e aconteceu algo, Deus atendeu a sua oração. Seu irmão orou, Deus não atendeu. Como você entende isso? Viu? Eu tenho mais fé que ele, por isso que Deus escuta a minha oração. É assim que você reage? É assim que você pensa? A quem você atribui glória?
quem você deposita? A quem você confia o poder? Aonde está o objeto da sua fé? Por que você está aqui hoje? O que lhe move dominicalmente à igreja? Para que o Senhor atenda aos seus pedidos? Ou porque você anseia por cultuar a Deus na companhia dos seus irmãos, ouvindo o Evangelho de Cristo e glorificando o nome dEle? Por meio dos cânticos, por meio da comunhão, por meio da audição do sermão. Aonde está sua fé? Nós precisamos entender, meus irmãos, e aprender definitivamente o que nos caracteriza como evangélicos. O que rege a sua fé? O que rege a sua vida? A Escritura ou a experiência? Eu vou lá na outra igreja, porque lá o pastor ora e as pessoas são curadas. 15 minutos de pregação, mas é um mover de Deus. Aí tu pergunta, o que o pastor pregou? Nem me lembro, mas olha, é um mover. O que rege a sua vida? E eu não falo isso de forma pejorativa. Esses últimos dias, mais especificamente essa última semana, foi muito preocupante para mim. 3 irmãos me procuraram com situações semelhantes a essas, confusos na fé, com dificuldades. Hoje mesmo um irmão se morava em Porto Alegre, aí foi morar no interior, não acha uma igreja para congregar. Irmão novo na fé, cheio de desafio, cheio de dificuldade. Quais são os critérios que essa pessoa está utilizando? Quem está acompanhando? Quem está pastoreando? Quem está orando por ele? Tem uma igreja aqui perto, olha, é lotada. Mas tu conhece a igreja? Qual é o nome? Nem sei, mas olha, um monte de carro. Só carrão, pastor, ele me disse. O que será que ele estava pensando quando ele disse só carrão? Será que se eu chegar lá daqui a um tempo eu vou ter que um carrão também? Ali é da... Agora não apareceu, as pessoas estavam comentando lá no grupo. Esqueci o nome do gordinho lá. Mas o pastor lá, tem vários pastores gordinhos, né? Mas... daqui a pouco eu vou lembrar, eu vou dizer o nome. Mas a situação era a seguinte, as pessoas estavam no culto e ele tinha, não aparece ele orando, mas pela reação ali, o que me pareceu é que ele havia orado para que o Senhor multiplicasse o dinheiro na carteira. Aí um irmão disse, tinha 20 reais e agora eu tenho 70. E ali, daí o outro, eu aqui, eu tinha 10 reais e agora apareceu 100 reais na minha carteira. O outro lá, eu tinha 5, agora apareceu, mas era só testemunho assim. E o que eu imagino, ele deve... Por que eu não fui nesse culto? Eu fico me perguntando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O corte que divulgam não é da pregação, é do que supostamente aconteceu. Por quê? Porque isso traz mais, apega mais as pessoas do que a pregação do Evangelho. Eu não quero saber de Cristo primeiramente, eu quero resolver meus problemas. Depois de Cristo. Hoje eu preciso de dinheiro, hoje eu preciso de carro, hoje eu preciso de cura. Todos nós corremos o risco de ficarmos enfermos. Meus irmãos, se nós ficarmos enfermos hoje, e se o Senhor nos recolher amanhã, eu quero mais saber de Cristo do que da minha cura. Eu quero Cristo na minha vida. Como nós entendemos a nossa fé? E eu não falo com desprezo, não é nada disso, meus irmãos. Não me entendam mal. Nós devemos orar pelos enfermos, devemos nos compadecer, devemos cuidar dos enfermos, devemos amá-los. Mas nós precisamos entender que a nossa fé está em Cristo. Isso é mais que um milagre. Isso é mais importante, é mais precioso, foi mais caro. Aonde está a sua fé? Facilmente nós nos deixamos levar, meus irmãos. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos. Nós precisamos nos conscientizar de onde está o nosso tesouro. Qual é o objeto da nossa fé? Precisamos entender o tom dessa canção, meus irmãos. Precisamos ajustar alguns acordes. Mas não podemos mudar o tom da canção. Não podemos mudar o teor da canção. Assim como muitos
músicos interpretam, meus irmãos, uma partitura clássica com sensibilidade e criatividade. Nós devemos proclamar as Escrituras, sujeitos ao Espírito Santo, aplicando esses mesmos princípios que Pedro apresenta aqui, a tudo e a todos. Não se trata de alterar a melodia fundamental da nossa fé, mas de enriquecê-la com acordes que ressoam com a realidade do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos em 2024, meus irmãos. Os desafios são outros. As necessidades físicas e sociais são semelhantes, mas não iguais. Os desafios políticos certamente são outros, mas a necessidade do ser humano continua sendo a mesma: arrependimento. Novidade de vida em Cristo Jesus. Que nós não venhamos a nos iludir, meus irmãos, colocando outras coisas à frente de Cristo. Que possamos, portanto, continuar a buscar a face do Senhor com humildade, mas com fervor, expondo novos acordes, mas entoando a mesma velha canção, confiando no nome de Jesus. Que as nossas mentes sejam iluminadas pelo conhecimento da sua palavra e que a música da nossa fé, antiga e eterna, continue a ecoar, meus irmãos, através das eras, conduzindo cada adoração ao serviço abnegado e confiada no nome daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que assim seja, para a glória do Deus triuno. Que esse segundo sermão de Pedro, meus irmãos, seja algo que nós consigamos aplicar à nossa realidade, entendendo que, embora a circunstância seja outra, o cenário seja outro, a nossa necessidade é a mesma daqueles homens daquele tempo. Conhecermos melhor a Jesus Cristo e desfrutar de tudo aquilo que Ele nos oferece. Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e a comunhão do Santo Espírito se façam presentes hoje e sempre em minha e sua vida. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana.